TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, o Palmeiras venceu e se isola na liderança do Brasileiro. O único empecilho pode ser o Internacional, que só joga na quinta. Também é dia de jogo do Grêmio, Grêmio contra o Vitória, jogo que vai ser na Arena. É agora, no Papo de Boleiro. E a seleção brasileira já conhece o seu novo técnico, ele já foi apresentado e nós vamos mostrar daqui a pouco uma entrevista com o Tite, né, no dia da apresentação. Diogo Botti, tu confia que o Tite pode ser diferente ou pode fazer a diferença na seleção? Confio se algumas palavras que ele disse na abertura ali se confirmarem que ele tem a autonomia para fazer o trabalho dele. Teve algumas discordâncias já de início, a questão do filho dele como um dos auxiliares ou não, certo que não vai trabalhar com ele o filho que já vinha numa sequência até ao longo do Corinthians. Mas certo, se o Tite tiver realmente a autonomia para fazer o seu trabalho, como ele sabe e já demonstrou, principalmente no time paulista, tem grande chance de a seleção dar certo aí, no momento que vive uma transição, né, que é essa questão de corrupção e tudo mais, mas então se deixar o Tite trabalhar com o que ele sabe, com os profissionais que ele conhece e confia, acho que essa seleção tem tudo aí para recuperar a autoestima e tal, e botar esses resultados em campo que a gente tanto busca e que não tem vindo nos últimos anos. E se o Guri tem se mostrado de qualidade, parece que sim, porque essa dupla tem dado certo com o Corinthians, né? Por que não trabalhar junto, né? Pai e filho. No vôlei que eu diga, né? Vôlei masculino que... Papai, no banco, o filhinho jogando. Né? E joga, né? Jogando. O filhinho joga. Bom, vamos ver aí a entrevista do Tite, também a chegada dele na seleção brasileira, quem sabe para dar novos ares para a nossa seleção. Se falou também em resgate de alguns nomes, Diogo Botti. Parar com esse negócio de só testar nome novo, buscar os nomezinhos do 7-1. Tipo? Defesa. Davi Luiz, o outro, o Thiago Silva. Meu Deus. Vamos ver, eu acho que tem coisa melhor aí. Eu acho que tem coisa melhor para ver. Eu acho que tem que passar uma avaliação e pegar esse monte de nome que tem nos últimos anos aí, fazer uma peneira. Com certeza tem bons valores, mas não dá para se basear todo mundo. Né? Conversar com o Neymar para dizer que, amigo, tu é famosinho, mas esse negócio de capitão a gente vai ter que rever. Não, na verdade, o capitão da equipe, a seleção brasileira sempre teve capitões de personalidade forte, tirando o Chorão e o Neymar, né? Então, vamos aguardar que de repente tenha alguma condição. A gente está acostumado a ver Dunga, na década de 80, outros jogadores que realmente botavam a braçadeira e tinham aquele espírito, vamos dizer assim, de liderar as equipes. Hoje está mais pelo status mesmo, pela qualidade técnica, no caso do Neymar. O Mauro Silva era também, né? Mas era o Mauro Silva foi antes, era Mauro Silva e Dunga, na verdade. Na verdade, na Copa de 94, quem era o capitão era o Raí. Aí o Raí jogou uma partida, sentiu um problema, foi pro banco e não voltou mais. Né? O menino que vende prédio, de financiamento de e aí o Raí perdeu a braçadeira pro Dunga. O pessoal acha que o Dunga sempre foi o capitão, na verdade não. No primeiro jogo quem era o capitão era o Raí. Na vitória da Rússia por 2-0, fez até gol de pênalti, o Raí tinha a braçadeira de capitão, era o camisa 10 daquela seleção. Eu estou muito feliz enquanto pessoa, vou realizar a minha carreira profissional, mas antes disso, Thaís, eu gostaria de retribuir do carinho, sob forma de a equipe jogar bem e ter bons resultados para poder o torcedor ter essa felicidade que eu estou tendo agora. Começa a balançar de novo, mais ainda. Eu sei. É por isso que eu estou falando que a minha perna está balançando.
A dona Ivone falou, vai dar tudo certo. Mas já deu, né? A primeira parte, sim. Agora a gente vai para a segunda. E o Palmeiras ganhou pelo Campeonato Brasileiro. Fez o dever de casa, né, de Augusto? 2-0, aplicou. Não tinha problema, né? Não dava pra zebra essa terça-feira, né? Jogo na terça-feira, Marcelo. O que tu achou, Foi né? de Série B, gente. Parece o Luverdense. Teve umas mudanças aí na tabela da CBF mesmo, e vai ter jogo na terça, vai ter jogo... Vai continuar aquele do sábado de noite, por exemplo, quinta-feira vai ter jogo às 21h30. Felicidade. Né? Aquelas coisas bonitas assim. Então o Palmeiras fez o dever de casa, fez 2-0 com o Gabriel Jesus aí voando. Né? Os olheiros do Barcelona devem ter ficado tudo animadinho, né? Eles estavam lá ontem na Arena Palmeiras. 2-0 então por líder isolado do Campeonato Brasileiro. Foi a 22 pontos o Verdão aí, na profecia do seu Cuca, né? Que disse que levou o Palmeiras ao Campeonato Brasileiro. É isso aí, tá tentando, né? E tá levando. Bom, tu falaste aí do Barcelona. O Barcelona já se fala em quase 80 milhões de reais. É muita grana, Gabriel. né? É muita grana. O que tu vai esperar assim? É um jogador que realmente faz a diferença, é muito jovem, né? Mas eu acho que é muito dinheiro. Eu acho que é muito dinheiro aí. Por exemplo, o Inter tá com uma proposta do Sacha aí que chega aos 12 milhões de euros, né? O Gabriel fala-se 29 milhões de euros. Não sei se a diferença é tanta assim na qualidade técnica dos jogadores. Bom, vamos à rodada completa, de repente. Uma rodada então, que nessa noite aí tem mais uma grande parte dos jogos. Então, Palmeiras venceu ontem o América por 2-0. Hoje tem Chapecoense e Atlético Paranaense. Esses jogos são às 19h30. Mesmo horário para Ponte Preta e Cruzeiro. Às 21h tem Botafogo e Figueirense. Mesmo horário para Santa Cruz e Flamengo. Fechando o horário da boate, Fluminense recebe o Santos às 21h45. Mesmo horário para Atlético Mineiro e Corinthians. A rodada será completada amanhã com 3 jogos. Na quinta-feira, então, o Grêmio recebe o Vitória às 19h15. Às 21h tem São Paulo e Sport. E o Curitiba recebe o Inter às 21h30. Bom, 21h30 é um horáriozinho bacana para quinta-feira. Quinta-feira, ótimo. Nem de televisão, Pelo menos tem o lanche. Piada interna. É, né? Só para quem é sócio. E a... Tremeu, troço que eu até vou botar para baixo e ficar tremendo em cima do jornal, para não ter problema. Bom, e a rodada então do Brasileirão vai ser completa amanhã à noite. O jogo do Internacional é o último, é o único que pode passar do Palmeiras, já que o Palmeiras garantiu os 3 pontos. Tem que fazer um caminhão de gols aí, né? Eu não me recordo da questão dos critérios ali, mas o Palmeiras tem mais... 9-6, eu acho, alguma coisa do tipo. Imagina, 9-6, agora foi a 11-6, né? Não faz isso no Curitiba, no Couto Pereira, né? Então o Inter vai lutar para continuar ali sendo vice, mantendo a pontuação com o parelho com o Palmeiras. É um jogo complicado, o Argel já indicou o time, o Inter não tem surpresas, na verdade tem as desfalques, né? Tem 2 por desgaste muscular, no meio campo o Rodrigo Dourado e o Alex estão sendo poupados, entra o Fernando Bob e o Anderson. Na defesa o Paulão tem uma lesão, inclusive está fora do Grenal dia 3 de julho, entra o Alan Costa e a outra mudança é por ordem técnica, aí o Jefferson está retomando a titularidade na lateral esquerda na vaga do Arthur. Bom, como o Internacional não deve conseguir esses gols todos em cima do Curitiba, lá em Curitiba... Uma vitória já seria importantíssima, 1-0 assim. Já seria muito interessante. Curitiba que vem numa ascensão no campeonato, aí, depois de amargar a zona de rebaixamento, vem crescendo aos poucos, time do Pachequinho. Mas o Curitiba é assim como o Figueirense, o Inter adora deixar ponto lá, né? Então a gente não dá para esperar. Se vier um empatezinho, um pontinho do Couto Pereira, tá bom demais. Tá no lucro. Bom, e se o Internacional não tem condições de passar do Palmeiras, vai ter que fazer um caminhão de gols para isso, quem tem condições de passar do Internacional é o Grêmio, e vai jogar contra o Vitória, que é a minha aposta no joguinho virtual lá, o Grêmio é a minha aposta, né? Base do Grêmio nesse jogo aí. 19h15, então, torcedor, não sei se vai ter neblina, que nem teve contra o Cruzeiro, que foi aquele negócio, aquela fumaceira que não enxergava nada, mas o Grêmio recebe o Vitória, 19h15, então, na Arena, buscando mais uma vitória, podendo aí chegar à vice-liderança em caso de tropeço internacional. O Grêmio, lembrando que é o terceiro colocado, tem um pontinho a menos aí que o grande rival. Para essa partida também, o técnico o Roger Machado também tem problemas, na defesa principalmente, não jogam nem Pedro Jeromel nem o Wallace Reis, ambos lesionados, com a mesma lesão na posterior da coxa, estão inclusive fora do Clássico Grenal do dia 3 também. É uma
departamento médico, assim, é quase um hospital da dupla Grenal, assim, é um espetáculo, né? Eu não queria ser dono do plano de saúde dessa dupla. Né? Jogam, portanto, o Fred, que retoma de lesão aí o Lajadense, e o Bressan, será a dupla de zaga do tricolor aí. Então tem o Ramiro também, o Maicon está lesionado também, mas o Maicon, o problema dele não é tão grave, ele deve dar lugar ao Ramiro aí, o Maicon deve parar por apenas 10 dias. Certo que o Grêmio deve manter a base aí de Luan, Everton, Douglas, Juliano, todo mundo aí pra frente, tendo o Grêmio ter totais condições de bater o Vitória e dar mais uma reagida na tabela de classificação. Bom, falando em tabela de classificação, o Cruzeiro de Minas Gerais é o último colocado na tabela. Verdade que tem 8, que nem mais uma porção, né? Mas é o último, é o Lanterna. E tá de olho, Diogo Botti, ouvi falar, fontes fidedignas, no Rafael Sobis. Pois é. Tigres, ex-internacional. É uma negociação aí que... O Tigres, na verdade, essa janela de negociações o Tigres deve se desfazer de bastante gente. O Fernando Fernandes, que era o atacante do Guarani do Paraguai, chegou a estar na lista de reforço do Grêmio no início do ano também, onde que deve sair. Tem esse assédio do Sobis pelo Cruzeiro. Tudo vai começar agora, a partir desse 20 de junho aí que passou. Abriu a janela de transferência, os clubes brasileiros já podem buscar no mercado, como também podem perder jogadores. Então, fica o alerta aí. E o nome do Sobis é um sim que é sonado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro faz má campanha aí, desde que o Paulo Bento assumiu o comando técnico da equipe. O português não conseguiu se achar, o Cruzeiro não vai de mal a pior aí. Tem um grupo que realmente perdeu bons valores, é um grupo que não tem aquela qualidade dos últimos anos, mas tem jogadores rodados, como o William, o De Arrascaeta, que perdeu aquele pênalti bizonho contra o Grêmio. Né? Tem jogadores que, bom nível, o próprio Fábio, goleiro veterano aí. Certo que o Cruzeiro, acho que falta um pouquinho de liga aí para retomar. Eu não acredito em rebaixamento do Cruzeiro, até pelos elencos dos outros times que ainda brigam. Falar em pênalti, tu viste que o Seiras errou um pênalti, né? Não errou, ele deu na mão do goleiro, recuou. É muito interessante a entrevista do Argel, chegaste a ver, programa de televisão, TV fechada na segunda-feira de noite, o Argel foi perguntado sobre o Seiras, né, pelo próprio jornalista aqui do Rio Grande do Sul, e ele comentou, não, um jogador que vai jogar, tem muita bola, é um jogador que o Inter monitorou por muito tempo, é um jogador que aos anos aí foi um dos destaques, um dos melhores meias da América do Sul e tudo mais, mas não vai bater pênalti daquele jeito, né? Então tá certo, o Seiras vem, desembarca aí, veste a camisa, farda que nem diz o outro, mas não vai bater pênalti. Não bate, né? Já chega os que estão aí batendo daquele jeito. 50% de Paulão, né? Paulão que diga. Acerta lá na arena quase. Bom, nós vamos voltar na quinta-feira, depois da redação informativa, para falar sobre os 2 jogos da dupla Grenal. Tem Grêmio e Vitória, tem Coritiba e Internacional, fechando a rodada do Campeonato Brasileiro, rodada do meio da semana. Até mais. Um abraço. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.